Madre Clara Ricci, forte na fé, apaixonada pela vida. Texto de Mari Meloni, tradução do italiano, Irmã Rosane Maria Garlet. Uma família burguesa na cidade de Savona no fim do século 1800. A história da cidade de Savona é a história de uma cidade forte e orgulhosa da sua autonomia, sempre ameaçada pelos conflitos com Gênova. O agrupamento de pessoas mais antigo surgiu no Preamar, que se apresentava como uma fortaleza natural. No período romano, tinha superado Gênova pela importância do porto. Mas depois de uma longa série de lutas, foi derrotada e submissa à cidade rival. La Rocca de Preamar, onde se encontram a catedral e outros edifícios importantes da cidade, foi evacuada pelos genoveses, que decidiram construir naquele lugar o forte. Paradoxalmente, porém, a ocupação genovesa que favoreceu a expansão da pequena cidade sobre a costa, ao redor do porto, que pelas atividades foi sempre ligada à vida de Savona. Tiago Ricci também devia o seu status social às atividades comerciais, como uma empresa de expedições muito prestigiada. A entrada de 2 lojas davam para o porto, porém, o palácio onde residia sua família estava um pouco distante, na Via Quarta Superior. Via Quarta Superior é uma rua que ainda hoje conserva sua originalidade. De fato, se de uma parte se apresenta interrompida pela rua Paleocapa, a rua central da cidade, construída nos últimos anos do século XIX, a outra, atravessando os bairros medievais, conduz diretamente à Torre de Brandali, conhecida como La Campanassa, um dos símbolos da história de Savona. Trata-se de uma rua famosa, colocada no coração da cidade antiga, onde nascem inúmeros edifícios ricos. Além disso, uma travessa conduz à praça da Igreja de Santo André, que na segunda metade de 1800 era circundada pelo Colégio dos Jesuítas e pela Escola das Monjas da Purificação, as Jesuitisas. Naquele lugar morava Tiago Ricci, que os documentos da época definiam proprietário e comerciante, condecorado com o título de vice-cônsul da Toscana para o Estado Vaticano e vice-cônsul inglês. Neste lugar cresciam os seus filhos. A condição social e econômica da família era elevada, rica e com raízes muito antigas, ligada aos marqueses Ricci de Savona, do feudo de Corticelli nell'Astigiano, um título de nobreza que no início de 1900, um descendente dos primos de Tiago teria reativado. Tiago tinha se casado no ano de 1829 com uma jovem rica savonesa, Clara Falco. O matrimônio, celebrado na capela nobre da catedral, a Capela Sistina, foi logo alegrado pelo nascimento do primogênito, Agostinho, em 1832. 2 anos mais tarde, no dia 8 de julho de 1834, nasce a segunda filha, que, segundo o costume das famílias burguesas do tempo, foi batizada na igreja de Santo André, com 6 nomes: Ângela, Catarina, Madalena, Batistina, Maria Albertina. O nome usado pelos seus familiares, porém, o de Catarina, foi abreviado afetuosamente como Nina. Os anos de infância de Nina transcorreram-se em um clima sereno
e em um ambiente onde não faltava nada. Junto com seus irmãos, frequentou as melhores escolas de Savona, aquela dos jesuítas e das jesuitisas, e participou desde criança dos eventos mais importantes da cidade. Na sua autobiografia, escrita 2 anos antes de morrer, recordara com um pouquinho de orgulho de alguns episódios daqueles anos serenos, como quando a partir dos 4 anos, por 5 ou 6 anos consecutivos, foi escolhida para sortear os números vencedores da Loteria de Beneficência, promovida pela Società dell'Incoraggiamento all'Industria, sociedade que motivava o progresso da indústria, da qual o pai era sócio. Este privilégio lhe permitia todos os anos sentar-se à mesa do bispo de Mari, porque o pai lhe comprava sempre uma dezena de números, para assegurar-lhe de ganhar um prêmio. Um ano aconteceu um fato especial. O bispo foi premiado com uma almofadinha, com instrumentos para costurar, e ela ganhou uma bengala para passear. E assim, durante o almoço, decidiram trocar os prêmios. Outro episódio que ficou gravado na sua memória como lembrança daqueles anos serenos de sua infância foi o encontro, no ano de 1842, com os príncipes reais que passaram por Savona. Nina, que tinha 8 anos, foi escolhida com outras 5 meninas das melhores famílias de Savona para homenageá-los com flores e poesias. A ela foi confiada a tarefa de oferecer ao futuro rei Vitório Emanuel II e Maria Adelaide a pastinha que continha as poesias declamadas. A família, no entanto, tinha crescido. Em 1840, nasceu o último irmão, Giobata. Era eles Agostinho, Nina, Madalena e Carlota. Francisco, outro irmãozinho, que nasceu logo depois de Nina, faleceu aos 3 anos. O primeiro encontro com o sofrimento. Este período de serenidade de repente foi interrompido com a morte de Clara Falco, em 1847. Não se conhece a causa da morte, mas provavelmente foi causada por uma nova gravidez. A morte da mãe perturbou a vida da família e, em particular, a vida de Nina, que não por acaso, narrando este episódio na sua autobiografia, recordara com extrema exatidão a data. Frequentei a minha escola até a morte da minha pobre mãe, no dia 3 de dezembro de 1847, deixando-me órfão na idade de 13 anos, 5 meses e 25 dias. Inesperadamente, tudo mudou para ela. Teve que deixar a escola e dedicar-se aos cuidados dos irmãos menores. No ano seguinte, faltou também o apoio do irmão mais velho. Em 1848, Agostinho deixou os estudos universitários para dedicar-se aos movimentos do ressurgimento. Não obstante, tivesse só 16 anos. Iniciou a sua brilhante carreira militar, que o levara a assumir cargos de grande prestígio, como de professor de arte militar para os príncipes do reinado de Savoia e de senador do reino, por 2 mandatos. Alguns anos depois da morte de Agostinho, no ano de 1853, outro fato afetou a família. Carlota adoeceu e faleceu. Com Nina ficaram somente Madalena e Giobata. Quando Nina completou 21 anos de idade, a situação da família parecia ter se normalizada. Os irmãos tinham crescido
e poderiam prosseguir sozinhos, e ela poderia seguir o seu caminho. Mas naquele mesmo ano, 1855, seu pai decidiu casar-se de novo. Sua esposa, Maria Forzano, era prima da sua primeira mulher. Foi evidente que este matrimônio não era motivado por questões de necessidade para o cuidado dos filhos, pois já haviam crescidos. Ainda mais que entre os dois primos existia uma grande diferença de idade, porque Maria tinha apenas 1 ano a mais do que Nina. Com o aparecimento desta pessoa, teve início para ela um novo e duro período de prova. Seja porque teve que adiar seu projeto de vida para ajudar a madrasta a cuidar dos 5 filhos, nascidos um depois do outro, seja pelas dificuldades de relacionamento com ela. Nina não descrevera jamais essas dificuldades, mas deixara transparecer toda a sua amargura e o seu sofrimento, limitando-se em escrever: o Senhor, nos seus justos e santos desígnios, quis amargurar minha vida, permitindo que meu pai contraísse novas núpcias com uma prima de minha mãe. Desta segunda mãe, digo apenas que uma madrasta não é uma verdadeira mãe e que não se pode pretender dela amor de verdadeira mãe. Passaram-se assim mais 7 anos. Nina tinha 28 anos e ela precisava tomar uma decisão para o seu futuro. A vida matrimonial a atraía, mas sentia ao mesmo tempo o desejo de consagrar-se a Deus. Determinante foi o encontro com um frei franciscano, Padre Basílio de Neirone, chamado para pregar o retiro anual na paróquia de Santo André. Escutando-o, Nina sentiu fortemente dentro de si não só o chamado a uma vida totalmente dedicada a Deus, mas também a atração por uma forma franciscana de consagração, pela opção de pobreza radical que lhe haveria dado a possibilidade de confiar unicamente em Deus. Aconselhando-se com Padre Basílio, decidiu ingressar na congregação das Irmãs Terciárias Franciscanas de Nossa Senhora do Monte de Gênova. Foi exatamente essa decisão que causou-lhe novos sofrimentos. Seu pai e seu irmão Agostinho, que consideravam humilhante a escolha de uma congregação na qual não seria assegurada uma condição adequada ao seu estado social, tentaram de todos os modos dissuadi-la e convencê-la a escolher uma congregação mais conhecida e prestigiada entre aquelas presentes em Savona ou em Gênova. Nina enfrentou numerosos conflitos, mas não cedeu. Assim, começou a manifestar-se o seu grande amor pela vocação franciscana e, para ser fiel a ela, foi sempre disposta, também nos anos sucessivos, a suportar qualquer tipo de sofrimento. Sentia que Deus me queria entre as terciárias do monte, porque eu amava ser pobre, por amor de Deus. Entrada entre as franciscanas de Gênova. Doce e afável nos modos, Nina se revelou sempre corajosa, madura e radical nas suas escolhas. Conseguindo finalmente convencer seus familiares, se preparou para o ingresso entre as Irmãs Franciscanas do Monte de Gênova, previsto para o dia 19 de março de 1863. Seu pai e o tio materno, canônico da Catedral de Savona, quiseram acompanhá-la. A casa-mãe das Irmãs Terciárias Franciscanas de Gênova
fundada no ano de 1762 por Rosa Bianchi, surgiu aos pés do Santuário de Nossa Senhora do Monte, no bairro São Frutuoso. Para chegar à casa, onde tinha um orfanato, isto é, um colégio para a instrução e a formação das moças, precisava-se enfrentar uma subida muito ríspida e fadigosa. Enquanto Nina se direcionava para lá, viu descer duas franciscanas do monte, que a impressionaram pelo seu aspecto pobre e abatido. Teve como um sentimento interior de inquietação, ou melhor, de verdadeira repulsão, imaginando ter que se tornar como elas. Foi só um momento. Sem deixar transparecer nada externamente, retomou a subida, considerando como último obstáculo na sua escolha. Assim, de fato, descrevera mais tarde com um tom um pouco irônico de si mesma. Recordo que pela estrada, no bairro de São Frutuoso, encontrei duas irmãs, daquelas que deveriam ser minhas irmãs, e ao vê-las assim magras, vestidas com um hábito rasgado e surrado, senti uma voz que falou-me ao coração, dizendo que era aquela uma tentação do demônio para desistir. Tomei coragem e não deixei transparecer nada daquela impressão que tive ao ver as irmãs. Chegando finalmente às portas do convento, não obstante o coração batia descompensadamente, me senti mais calma. O demônio talvez tenha ficado confuso naquela subida. Os primeiros meses passaram velozmente. Nina tinha quase 29 anos. Amadureceu por meio das provas da vida e demonstrava particular inteligência, de modos muito educados e um desejo autêntico de consagração. Por isso, depois de 6 meses, as suas superioras decidiram admiti-la ao noviciado e assim, no dia 21 de junho de 1863, festa de São Luís, vestiu pela primeira vez o hábito franciscano, assumindo o nome de Irmã Clara Otávia. Um evidente ato de amor por sua mãe, Clara, jamais esquecida. Os anos em Rivalta Bórmida. O encontro com o padre Inocêncio Gamaleiro. No ano seguinte, no dia 22 de junho de 1864, Irmã Clara fez a profissão religiosa na presença do ministro provincial, padre Franco Otaviano de Savona, seu primo, e do padre Basílio de Neirone, que continuou a acompanhar com sabedoria a sua caminhada. Com a profissão religiosa, Irmã Clara foi em seguida inserida nas atividades da sua congregação. Foi-lhe confiada a docência na Escola São Francisco de Álvaro e a colaboração na formação das moças do orfanato, no qual os pais teriam mandado as duas irmãs menores. Uma delas contara mais tarde: os nossos pais vinham nos ver frequentemente. Irmã Clara era radiante por ter chegado ao seu ideal. Parecia ter chegado ao ápice da felicidade terrena. A nós dizia: rezar, que delícia! No entanto, em 1872, as franciscanas do Monte receberam o pedido de assumir a direção da escola materna em Rivalta Bórmida, uma cidade da província de Alessandria. De fato, lê-se na ata do conselho. De exatas informações sabe-se que ela, Catarina Ricci, sempre desempenhou o seu serviço de professora com muito zelo e pontualidade, demonstrando a máxima retidão e diligência,
pela qual encontrou a máxima satisfação das autoridades escolásticas e municipais, que ela possui modos elegantíssimos e de uma fina doçura, que são inatas na sua distinta condição social, e que a conduta moral é, não somente irrepreensível na relação com cada pessoa, mas também eminentemente recomendável e exemplar. Padre Inocêncio tinha um caráter entusiasta e empreendedor. O seu espírito de iniciativa, direcionado particularmente aos jovens, para os quais tinha cuidado e atenção particular. Assim, considerando a estima que a cidade manifestou em relação às irmãs, e estimando-as profundamente pelo jeito de educar e formar as crianças e os jovens da paróquia, teve a ideia de construir também, em Rivalta, um orfanato para moças, que realizou em poucos anos. Já em 1875, acolhia as primeiras alunas. Irmã Clara foi nomeada diretora e teve a tarefa de redigir o programa didático pedagógico, tarefa que realizou tentando garantir o equilíbrio entre as atividades de estudo e aquelas de formação humana, cristã e também profissional. Rapidamente, o orfanato conquistou uma boa fama, e não somente nos arredores de Rivalta. Algumas moças vinham também de Gênova e Savona. Por outro lado, não era comum encontrar em um ambiente rural uma instituição de educação que dava importância também ao estudo do piano, do francês e da retórica. Aqueles anos de atividades no orfanato evidenciaram com clareza uma das características mais relevantes da personalidade de Irmã Clara, ou seja, a sua paixão pela vida. Os cuidados e a atenção que Irmã Clara reservava à educação refletia de fato o seu modo de colocar-se a serviço da vida que estava formando, que estava crescendo. Nela era forte a preocupação que a formação humana fosse integral, isto é, físico, intelectual e moral. No ano precedente, Dom Manhasco tinha modificado a regra das Irmãs Franciscanas do Monte, atribuindo diretamente a si, na função de bispo, a autoridade sobre a congregação, dirigida até aquele momento pelos frades menores do Santuário de Nossa Senhora do Monte. Todavia, até o momento da convenção, a modificação introduzida na regra não tinha ainda trazido nenhuma mudança evidente na vida da congregação. Quando foi redigida a convenção, concedendo a ereção do segundo noviciado em Rivalta, na presença do diretor da congregação, Padre Ângelo de Savona, o bispo entendeu que a sua autoridade tinha sido ignorada e a reivindicou com força. Ordenou a revogação do convênio, anulando-o, e tirou a direção da congregação dos frades do monte e confiou-a ao pároco de São Frutuoso, que dependia diretamente dele. Iniciou-se assim um período de fortes tensões, que pouco a pouco envolveu, além das Irmãs do Monte e Padre Inocêncio, também os bispos de Gênova e de Acre, o ministro-geral dos frades menores de Roma, a Congregação Vaticana, da qual dependiam os religiosos, os párocos da diocese de Acre e a imprensa local. O Padre Inocêncio considerava um ato ilegítimo o anulamento do convênio, que para ele
comprometeria significativamente a atividade do orfanato. A chegada em Castelspina. Irmã Clara, fundadora. Castelspina, distante poucos quilômetros de Rivalta, se encontra no território da diocese de Alessandria. No tempo que ali esteve Irmã Clara, possuía mais ou menos 900 habitantes. O pároco da cidade, Padre José Malvitini, personalidade forte e concreta, era um sacerdote profundamente animado pela preocupação pastoral e pela sua gente. Entendia que a vida cristã do seu povo estava enfraquecendo, fosse pela pouca formação, fosse pela difusão da mentalidade anticlerical, e fazia de tudo para encontrar uma solução. Por isso, a notícia da chegada de uma pequena comunidade de irmãs encheu seu coração de alegria. Ele as acolheu com gratidão, como um presente da providência de Deus. Também nos anos sucessivos, tendo para com elas gratidão e carinho. Quando Irmã Clara chegou em Castelspina, com outras 3 irmãs terciárias franciscanas e com uma dezena de moças do orfanato, teve que enfrentar, em seguida, 2 problemas urgentes: encontrar um lugar para morar e obter da Igreja o reconhecimento da sua forma de vida. Ela não se sentia só. Não obstante carregasse sozinha o peso da incerteza e da precariedade da vida a qual tinha exposto a si mesma e as suas irmãs. Pode, porém, contar com a ajuda operosa de tantas pessoas, e em particular de Padre Inocêncio e Padre Malvitini. Padre Inocêncio generosamente colocou à disposição um terreno que tinha herdado, e Padre Malvitini envolveu toda a cidade na construção do convento, obtendo do bispo a permissão de fazer trabalhar os seus paroquianos aos domingos. E ainda mais, ambos continuaram a defender a causa de Irmã Clara e das suas irmãs diante do bispo de Alessandria, Monsenhor Salvat, que estimava as irmãs e era muito apreciado pela Santa Sé. Finalmente, graças aos constantes pedidos, no dia 14 de outubro de 1884, foi entregue ao pároco, Padre Malvitini, o documento com o qual a Congregação para os Religiosos reconhecia e aprovava a nova família franciscana como congregação diocesana. Nasceram assim as Irmãs Franciscanas Angelinas. Em 1885, esta longa e fadigosa caminhada pareceu chegar ao fim. O ministro-geral dos frades menores, Padre Bernardino de Portogruaro, visitou a nova família em Castelspina, inaugurou o convento e nomeou a fundadora, Irmã Clara Ricci, superiora à vida. Desde aquele momento, se tornou para todos: no Senhor coloquei a minha esperança e não serei desiludida. Todo o seu viver deixava transparecer esses valores no interno e externo da sua congregação. Muitas pessoas teriam testemunhado, depois de muitos anos, que a sua presença materna e a sua palavra sábia trazia grande conforto quando ia visitar as famílias da cidade, deixando tanta paz. Com o passar dos anos, o empenho pela formação e o cuidado da vida espiritual da congregação, que Madre Clara tinha como uma prioridade, a fez entrar em conflito com Padre Inocêncio.
ele que foi uma ajuda insubstituível para a realização material das obras das franciscanas angelinas e que juridicamente tinha o papel de assistente como comissário. Se mantinha como fundador da congregação e acreditava poder acolher diretamente todos os pedidos que recebia. Seguramente, era movido pela generosidade e pelo desejo de ver as franciscanas angelinas crescer em número e nas obras. Todavia, não percebia que as contínuas aberturas de casas tinha como preço o envio de irmãs muito jovens e ainda não formadas e que não teriam suportado as dificuldades que antes e depois poderiam surgir. Algumas das primeiras franciscanas angelinas começaram a demonstrar intolerância pela ação do comissário, que acreditavam intrometer-se demais, assim como os modos de agir da vigária, irmã Agostina Astengo, que era uma das 3 terciárias que tinham seguido Madre Clara de Rivalta. A confiança que Madre Clara lhe dava pelas suas indiscutíveis capacidades organizativas, como também a autoridade a que ela se atribuía pela sua presença no grupo de fundação, parecia autorizá-la a um comportamento rude e despótico, que acabou trazendo muita insatisfação. De tudo isso, era responsável Madre Clara, sendo ela superiora geral. Como é que não conseguia frear nem a intromissão de Padre Inocêncio, nem o autoritarismo de Irmã Agostina? Evidentemente, estava de acordo com os dois, diziam algumas. Os anos da crise. A deposição de Madre Clara. Na realidade, Madre Clara intuía o risco no qual o empreendedor, Padre Inocêncio, expunha a congregação e desde 1891 tinha solicitado uma intervenção do ministro-geral. Somente no ano de 1898, porém, o ministro Padre Luiz Lauer consentiu em enviar um visitador que Madre Clara acolheu com alegria, na esperança que viesse esclarecer e redimensionar os deveres do comissário. Mas as suas expectativas não tiveram resultados. Padre Bernardino Búzio, como se chamava o visitador, teve oportunidade de conhecer em Alessandria as irmãs, que eram responsáveis pelo orfanato Montel. E, neste contato, entre este grupo de angelinas, estavam as mais descontentes e críticas com relação aos superiores, do qual fazia parte Irmã Margarida Cúneo, uma daquelas que haviam seguido Madre Clara de Rivalta. Irmã Alfonciana Inghenoli, Irmã Luídia Migliarini, Irmã Amélia Vigni, a mestra das noviças, Irmã Carmelina Cútica, a superiora da casa de Alessandria. Portanto, quando o padre Bernardino chegou a Castelspina, chegou já influenciado pelos comentários e lamentações desse grupo de franciscanas angelinas, e assim julgou a situação com muita parcialidade. Na sua primeira relação ao ministro-geral, denunciou imediatamente o comportamento de Irmã Agostinha, desespero de todas, pelo seu caráter, e de Padre Inocêncio, imprudente e pouco preocupado pelo bem espiritual da congregação.
não obstante a sua vida íntegra e generosa. Naturalmente, os sofrimentos causados por esses dois personagens deveriam ser registrados, acrescentava Padre Bernardino, a Madre Clara, que definia: certamente mulher de virtude, que gozava da estima e do afeto de todas as irmãs indistintamente, mas é fraca e se deixa em tudo influenciar e condicionar pela vigária. Daquele momento, os fatos chegaram ao seu ápice. Padre Bernardino pediu a realização de um capítulo eletivo para agosto. Madre Clara é reconfirmada no seu cargo, porém, a vigária foi mudada. Irmã Agostina foi transferida para Turim. A sua reação, como é possível imaginar, não foi serena. Sentiu-se humilhada. Foi para Turim, mas não resistiu e retornou para Castelspina, brigando com todos. Madre Clara, mulher sábia e prudente, com o seu jeito providente e cheio de caridade, para evitar que a tensão crescesse e permitir que irmã Agostinha se tranquilizasse um pouco, decidiu levá-la consigo ao mar por alguns dias, em Savona. Sobre a viagem, avisou o padre Inocêncio e a superiora da casa, a qual deixou tudo o que serviria para os próximos dias. Mas, para não expor irmã Agostinha a novas críticas e aos comentários das outras, não deu nenhuma explicação sobre a viagem. Logo depois da partida, os maus ânimos se acentuaram. Acusaram injustamente a madre de ter fugido com os bens da congregação, e algumas chegaram a entrar no seu quarto arrombando a porta. Ao retornar, não imaginando nada do que tinha acontecido, se viu inexplicavelmente acolhida com frieza e em silêncio, entre olhares de suspeita e hostilidade. Era o mês de setembro de 1898. Madre Clara via ao seu redor ânimos sempre mais agitados, comportamentos ambíguos sempre mais presentes. Todavia, não se opôs, procurando continuar a ser mãe para todas. Mas não foi o suficiente. O novo visitador, enviado pelo ministro-geral, decidiu convocar um novo capítulo em novembro, com a precisa intenção de substituir Madre Clara na direção da congregação. No dia 22 de novembro, foi eleita a nova superiora geral, irmã Margarida Cuneo. A Madre Clara não foi dada nenhuma função, nem no conselho, nem em outros serviços da congregação. A solidão e o abandono à vontade de Deus. Iniciou-se para a Madre Clara um período dolorosíssimo. Foi deixada sozinha em Castelspina, no mês de maio de 1899. A casa geral e o noviciado foram transferidos para Turim, e a fundadora ficou com poucas irmãs anciãs e doentes, colocada completamente às margens da vida da congregação, a qual não sabia quase mais nada. Um dia, irmã Assunta e irmã Gabriela chegaram em Castelspina, vindo de Turim, e ela as acolheu sempre com muita afabilidade e carinho, com materna ternura, como disseram elas. Depois de um tempo, todavia, percebeu-se certo embaraço. Madre Clara não sabia o porquê elas tinham vindo, e as irmãs mais jovens perceberam.
foram mandadas para Castelspina para fazer parte da fraternidade. Mas ninguém tinha se preocupado de avisar Madre Clara, nem menos. Acontece quase sempre assim na vida dos fundadores e das fundadoras. Eles devem superar a difícil prova, aquela da solidão e do distanciamento da família, a qual deram origem e pelo bem da qual consumaram suas vidas. Aconteceu com São Francisco de Assis e aconteceu também com Madre Clara. É um momento difícil, onde se coloca à prova a autenticidade do abandono à vontade de Deus e à liberdade do coração. A capacidade de não sentir-se proprietário do que foi realizado e de restituir tudo à iniciativa e ao chamado de Deus. Madre Clara não se afastou dessa prova. Aceitou com muito sofrimento o despojamento total que Deus lhe pedia, vivendo de uma parte o abandono total a Ele e da outra, oferecendo a todos que a fizeram sofrer o seu perdão e a reconciliação. Aquelas que a exortavam de rebelar-se, a reivindicar os seus direitos de fundadora, a fazer-se respeitar, porque foi injustamente afastada do coração da sua congregação, respondia simplesmente: Deus sabe o que faz, sem acrescentar, criticar e nem murmurar. Os sofrimentos morais que teve de suportar tiveram graves consequências também na sua saúde física. No verão de 1900, começou a manifestar sintomas cardíacos sérios e à 1h do dia 1º de outubro expirou serenamente, circundada pelo fiel diretor espiritual, o padre Malvitini, e pelas poucas irmãs de Castelspina. A eles confiou a sua bênção para todas as suas filhas, recomendando a elas a paz e a caridade. As suas últimas palavras foram dirigidas à Virgem Santa: Maria, Mãe de Deus e Mãe de Misericórdia, santifica a minha alma. Clara Ricci, serva de Deus. A morte de Clara Ricci causou um forte impacto entre o povo de Castelspina e entre aqueles que a conheceram. O funeral foi um evento no qual participou toda a cidade, e a lembrança dela foi logo circundada pela fama de santidade. Padre Malvitini, na hora da morte de Madre Clara, disse: Eis a morte do justo. E acrescentou de próprio punho, na certidão de óbito: mulher de nobres costumes. Também o jornal diocesano de Alessandria, ao anunciar a notícia da morte, sublinhou a sua fama de santidade. Morreu santa, como santa viveu. Todavia, as irmãs que quiseram a sua deposição logo entenderam o erro cometido. Olhavam os últimos acontecimentos da vida de Madre Clara com grande remorso, impedindo que falassem ou escrevessem os fatos. Assim mesmo, se mantinha viva a sua fama de santidade entre as irmãs anciãs e entre a população de Castelspina. Não foi falado oficialmente às gerações sucessivas que não tinham conhecido pessoalmente a fundadora. A recordação, a devoção e o amor por Madre Clara vinham transmitidos por meio de frases, relatos, invocações. A transladação dos restos mortais do cemitério de Castelspina para a capela do convento no ano de 1937
representou um momento de reconhecimento público da sua obra e, sobretudo, das suas virtudes e da santidade da sua vida. Mas, não obstante, tudo parecia ser quase proibido falar para não retomar antigos sofrimentos, porque muitas protagonistas daqueles fatos estavam ainda vivas, até os anos 60. Somente depois, com o Concílio Vaticano II, que, acolhendo o convite ao retorno às origens, iniciou-se uma intensa atividade de recuperação da memória, antes com o resgate dos documentos e depois por meio do aprofundamento da sua personalidade e da sua espiritualidade. Esta atividade unia a constante e crescente fama de santidade na congregação e fora dela. Impulsionou as franciscanas angelinas a pedir a abertura do processo de canonização. Entre 2002 e 2003, foi celebrada a pesquisa diocesana em Alessandria e todo o material foi entregue à Congregação da Causa dos Santos, em Roma, para a elaboração da Posício. Naqueles mesmos anos, em 2002, teve início uma associação de leigos que desejam seguir pessoalmente e com empenho a espiritualidade evangélica e franciscana de Madre Clara, os Amigos de Madre Clara, uma associação difundida em todas as partes do mundo, onde estão presentes as franciscanas angelinas. A congregação, fundada por Madre Clara Ricci, se tornou de direito pontifício em 1938. Iniciaram-se as primeiras experiências missionárias. A China, de onde as irmãs foram expulsas depois de um ano. Na Bolívia, mais tarde no Brasil, na Argentina, no Tchad e na República Democrática do Congo. A presença das franciscanas angelinas continua sendo guiada pela paixão, pela vida que Madre Clara transmitiu a elas. Por isso, elas não se dedicam a uma única obra, mas são disponíveis em todos os lugares onde tem necessidade, sempre a serviço da vida. A personalidade e a espiritualidade de Clara Ricci. Madre Clara era uma mulher forte e suave, capaz de exigir muito, mas com um trato materno, sábio, que conseguia encorajar e sustentar a todos. No artigo de 20 de outubro de 1900, publicado no Jornal Diocesano de Alessandria, no qual se dá a notícia de sua morte, a sua rica e fascinante personalidade vem assim definida. Era afável, mas sem leviandade, firme, mas sem prepotência, jovial, mas sem dissipação, modesta, mas sem caricaturas, fervorosa, mas sem fanatismo, delicada de consciência, mas sem ser escrupulosa. A sua espiritualidade profundamente franciscana é radicada em 3 dimensões: o amor à pobreza, à construção da fraternidade e ao abandono confiante à vontade de Deus. O amor à pobreza. Madre Clara experimentou autenticamente a pobreza como falta dos bens, inclusive essenciais, e sempre recomendou às suas filhas um estilo de vida sóbrio, capaz de renunciar ao supérfluo e de contentar-se com o necessário. Todavia, o significado atribuído por ela à pobreza vai muito além do aspecto material. Para ela, de fato, viver a pobreza
não significa tanto renunciar às coisas, mas impedir que as coisas tomem posse do coração. Impedir que se tornem tão importantes que levem a considerar o irmão ou a irmã como ameaça às nossas posses. A pobreza, para a Madre Clara, é fundamentalmente liberdade de coração, que se traduz concretamente na vida cotidiana, na capacidade de acolhida, simples e cordial a todos. A construção da fraternidade. Madre Clara acreditava profundamente no valor da fraternidade. A sua atitude familiar, simples e acolhedora, manifestava claramente o seu empenho em construir, dia após dia, a comunhão, segundo a intuição de São Francisco, que quis chamar os seus seguidores de irmãos menores. Madre Clara colocou como fundamento da fraternidade o amor recíproco, a caridade, indicando ao mesmo tempo as suas exigências fundamentais, a capacidade de compreender-se, de perdoar-se, de aceitar-se e o amor pela verdade e pela justiça. O abandono confiante à vontade de Deus. Toda a experiência de fé de Madre Clara parece resumir-se na frase que amava repetir: Deus sabe o que faz. Esta frase não exprime aquela resignação com a qual se aceitam logo os sofrimentos que não podem ser evitados. Ao contrário, a expressão de Madre Clara é uma verdadeira profissão de fé na presença amorosa de Deus. Dizer Deus sabe o que faz significa reconhecer que Deus tem a sua sabedoria, muito além das possibilidades humanas de compreendê-la. Significa acreditar que o que parece sem sentido e injusto não pode contradizer o amor de Deus, porque Deus não deseja fazer-nos sofrer. Ele, ao invés, permanece muito próximo no sofrimento, que frequentemente nós mesmos causamos, e dá um sentido para ele, que mais cedo ou mais tarde se revelará aos nossos olhos. Clara Ricci, guia para uma caminhada cristã. Algumas expressões suas revelam a intensidade da sua experiência espiritual e podem acompanhar o caminho de cada cristão. Deus sabe o que faz. Em Ti, Senhor, coloquei a minha esperança. O coro é o lugar santo onde o Deus vivo e verdadeiro sempre nos olha. É no silêncio que se ouve a voz de Deus, nosso esposo. Só a fé é que nos sustenta. Percorramos o caminho que Deus se dignará conceder para a nossa existência. Olha com frequência o crucifixo e medita as suas chagas por 5 minutos. Isso fará tanto bem para a tua alma. O teu coração se abra à mais pura alegria. De nós todos esperam. Madre Clara Ricci, forte na fé, apaixonada pela vida. Texto de Mari Meloni, tradução do italiano, Irmã Rosane Maria Garlé, narração Frei Kleber Moresco.